A expectativa é de se apresentar bem, né? O candidato que vai disputar uma eleição numa capital como Fortaleza, e dentro desse exíguo tempo agora que nós temos de campanha, né? Que são de 45 dias, com 30 dias na televisão, a expectativa, como nós estamos num momento novo, né? Nós temos que otimizar esse pouco tempo, tratando de se apresentar bem aos eleitores, aos cidadãos e cidadãs, no sentido de convencer, né, que nós temos a melhor proposta e que nós somos o melhor nome. Esse é o propósito de todo candidato. Por mais experiente que seja o candidato, por mais tempo que tenha na vida pública, toda campanha, ela dá as suas emoções próprias, né? Por mais experiente que seja, como dizem os cantores que vão às televisões, por mais tempo que já tenha de vida artística, quando você chega para se apresentar num palco, os normais sentem naturalmente o nervosismo dos normais. Então, enfrentar uma campanha eleitoral é sempre muito emocionante. Cada um com o seu estilo. Cada qual vai ter o seu estilo e é bom que apresente bem esse seu estilo de modo bem natural, se apresentando à sociedade sem artificialismo, para que ela possa conhecer a mente e o coração de cada um. Eu sou como árvore do deserto, me alimento com as gotas do orvalho. Não me faz diferença da campanha anterior, porque na campanha anterior eu já conduzi a minha campanha com 30 ativistas e com 7 carros de som. Portanto, essa modificação eu já estou adequado a ela. Pode até ser que os outros ou alguns outros tenham dificuldade em se adequar. Por exemplo, se você partir do princípio que eu gastei R$900 mil e que o atual prefeito gastou 9 milhões, ele vai ter que se espremer, né, para se adequar a uma estrada estreita. Nessa estrada estreita eu já estou, porque a minha campanha foi uma campanha franciscana, onde nós tínhamos apenas 7 carrinhos de som e 30 ativistas. Portanto, isso não mexe com a campanha que nós vamos desenvolver. Não é novidade para nós. A Marina se dispôs a nos ajudar. Eu considero a Marina, dentro da política brasileira, um rio de água limpa no mar de lama chamado Brasil. Marina é ética, tem moral, vida proba, uma história exemplar de retidão de caráter, retidão de comportamento. Ela e eu temos uma história similar. Então, a Marina vai nos ajudar integralmente. Ela nos disse agora, quando veio para o lançamento da nossa candidatura na convenção, ela nos disse claramente que fica à inteira disposição. Mas nós vamos certamente contar com ela em algumas caminhadas aqui e na propaganda eleitoral gratuita. O principal problema da cidade chama-se insegurança pública e violência e o atendimento à saúde pública. São os 2 problemas cruciais, os pontos mais nevrálgicos. A violência, nós sabemos que a construção da violência é justamente por a ausência de políticas públicas, através de políticas de segurança pública, para evitar a insegurança e a violência. Quando se diz que o município não trata de segurança pública, eu nego. O município trata, sim, de políticas de segurança pública. Por exemplo, política de segurança pública em saúde. O que é isso? É a política que o poder público dá e a segurança que ela oferta para que as pessoas tenham segurança pública do atendimento. Política de segurança pública em educação. É o cidadão que nos paga tudo ter a certeza de que ele vai ter uma escola boa e que funcione. Portanto, se a política de segurança pública em educação, política de segurança pública de moradia, é o poder público municipal, através dos seus técnicos, detectarem a melhor política pública de moradia para dar moradia digna aos que não podem comprar, aos que não podem pagar. Política de segurança pública de iluminação pública, né?
é você tratar de iluminar a cidade através do poder público. Portanto, essas políticas de segurança pública são dadas pelo município para evitar que chegue à violência. Porque quando isso falha, a violência chega. A violência tem que ser reprimida pelo Estado, pela polícia. Mas quando a sociedade grita pela polícia, é porque todas as outras políticas falharam. Por isso que nós temos a pretensão de administrar uma cidade onde o cidadão e a cidadã não precisem chamar a polícia. Nós devemos tratar das políticas de segurança pública para dar a paz. E como é que se dá a paz? Não é panelaço na rua, se vestindo de branco e pedindo paz. Isso não vai alterar a comida que faltou, a escola que não presta, o posto que não tem remédio, o posto que não tem médico, nem os demais profissionais de saúde. Você faz a cultura de paz ofertando através do dinheiro público a melhor política para o cidadão que não pode, obviamente, pagar aquilo em atividade particular. Portanto, essa questão da segurança pública é de responsabilidade do município para evitar que a violência se instale. Que aí sim, a violência quem trata é o Estado através da polícia. É como a dipirona no estado infeccioso de um homem e de uma mulher. O ser humano tem uma infecção e quando ele grita pela dipirona, é porque a febre está alta. Tem que tomar a dipirona para passar a febre, mas só tem o efeito de 4 horas, 5. Se não tratar da própria infecção, vai precisar de dipirona daqui a mais 4, 5 horas. Assim são as sociedades onde as políticas públicas falharam e que a sociedade pensa que é polícia que vai resolver o problema. Polícia é o fim de linha, só pode ser chamada em estágio final. E os poderes públicos municipais têm a responsabilidade de evitar que isto aconteça. E o outro problema é o atendimento de saúde pública. Em Fortaleza, nós temos talvez, no máximo, 15% de pessoas que têm plano de saúde. 85% precisam do serviço público. E aí nós vamos tratar do atendimento básico nas unidades para funcionar de maneira plena, né? E a atividade secundária, que é Frotinhas e Gonzaguinhas, vamos duplicar estes leitos, né? Tanto nos Frotinhas como nos Gonzaguinhas, para assim atender essa demanda e esvaziar o próprio frotão. Porque eu não vou armar o cidadão para matar outro cidadão em defesa de um computador. Eu não vou armar a Guarda Municipal para defender um prédio que é de todos para tirar uma vida. O problema de entregar arma a quem não tem o devido preparo, de repente pode ser algo que seja simpático a algum segmento da sociedade, por conta do nível de violência em que nós nos encontramos. Mas quando você se deparar com um jovem ou um cidadão adulto morto na porta de um equipamento público, porque um agente do poder público, um guarda municipal, por estar com a arma, atirou no cidadão em defesa de um computador, em defesa de um aparelho de pressão, em defesa de uma televisão, em defesa de algo material, que é infinitamente pequeno diante da vida humana, né? Então, eu tenho cautela de dizer que, de princípio, não tenho nenhuma pretensão de armar a Guarda Municipal. Todos os dias nós aprendemos. Terminava a campanha, vários colegas médicos que trabalham no Frotão e nos Frotinhas, amigos meus, porque eu sou médico, me disseram que essa minha ideia estava equivocada, porque eu estaria fazendo uma unidade de trauma a mais, que seria o IJF-2, quando o primeiro tratamento seria justamente ampliar a rede municipal no atendimento secundário, que são os Frotinhas e Gonzaguinhas. Se você aumenta essa rede, você filtra o atendimento para o Frotão. Você diminui esse atendimento porque você resolve grande parte dessas intercorrências, dessas agressões, né,
que acontece no dia a dia da cidade de Fortaleza, evitando que o Zé Frota seja superlotado com a construção mesmo de uma outra unidade. Então eu praticamente me quedei diante desses argumentos, mas quero dizer de maneira muito clara, torço que a unidade que o prefeito já pretende fazer, porque já está licitada, né? Já está em andamento, torço que seja uma boa política de saúde pública. Então, embora eu hoje tenha uma visão diferente, eu torço que a determinação do prefeito seja acertada. Quero que seja uma grande obra. Se eleito, a prioridade seria fazer com que as que eu tenho sejam ampliadas e não construiria essa nova unidade. Ampliaria Frotinhas Antônio Bezerra, Parangaba e de Messejana. Gonzaguinha da Barra, Gonzaguinha de Antônio Bezerra e Gonzaguinha de Messejana. Ampliaria essas unidades, porque ampliando essas unidades, eu certamente contemplaria a necessidade de leitos na cidade de Fortaleza, né? Mas respeito e torço que a atitude do prefeito seja vitoriosa, seja coroada de êxito. Tudo que você pratica, ao praticar novamente, tem algo novo. Mas eu posso lhe dizer que não fiz nada na anterior que deixasse a desejar. O que eu vou fazer agora é, dentro desse limitado tempo, procurar ter o mesmo desempenho que tive na campanha anterior. Proposta enxuta é aquela que está adequada ao dinheiro do orçamento público. Nós não podemos vender ilusões, não podemos vender ficção, nem podemos vender mentiras. O orçamento de Fortaleza está em torno de 7 bilhões e alguns milhões a mais. 7 bilhões de reais. Se você pega o custeio da máquina e servidor público, sobra 1 bilhão no ano inteiro. Você tem que distribuir este 1 bilhão em investimentos durante os 4 anos. A cada ano 1 bilhão. Então, se você prometer além do que o orçamento lhe garante, você está correndo o risco de prometer e não cumprir. Obviamente que busca-se fazer convênios com a União Federal, busca-se trazer dinheiros internacionais, busca-se fazer captação do setor privado através de parceria público-privada, mas para você ter responsabilidade administrativa, você só pode fazer promessa com os recursos que lhes são garantidos dentro do orçamento público. Fora disso, corremos riscos de prometer e não cumprir. Por isso que eu disse que nós faremos uma administração enxuta, dentro dos limites orçamentários. Olha, nós vamos Recife é um centro que teve sucesso nas políticas públicas, que é uma administração do PSB, o Geraldo Júlio, acertou numa coisa que nos encanta, que é a utilização do espaço público pelo público, né? Você dá a praça para o cidadão conviver com ela, criar, como eu vou criar, a Praça Viva, né? A utilização do nosso patrimônio histórico para que as pessoas tenham uma identificação com a sua cidade, com a sua história. Você pegar uma praça, dar àquela praça a condição de abrigar lazer, de abrigar o esporte, abrigar a música, né? Ocupar o estudante e a juventude nessas praças, é uma grande política pública que nos espelha aqui a nossa vizinha cidade de Recife. O Dimas, todos conhecem como um homem intelectual, tem conhecimento dos problemas da cidade de Fortaleza, foi servidor do Tribunal de Contas dos Municípios, e o Dimas será um grande amparo na composição do nosso futuro governo. Ele tem conhecimento dos melhores quadros, porque nós temos uma determinação, eu e o vice, de administrar com técnicos, porque são os técnicos que conhecem os problemas, que diagnosticam as doenças para dar o tratamento delas. Então, o técnico vai ter uma relevância enorme na composição do nosso governo. Agora, técnico que tem a sensibilidade política de resolver os problemas. A violência, ela tem a seguinte construção:
pobreza, desigualdade social, desesperança é igual a violência. Pobreza, mais desigualdade social, mais desesperança. Gera violência. Por quê? Porque a pessoa pobre, com desigualdade social, onde ela não tem condição de acessar aos instrumentos que o poder público lhe nega, a escola de qualidade, o posto com medicamentos e profissionais de saúde, a moradia, o esgotamento sanitário. Quando é negado isso ao cidadão, impõe a ele um pobre com desigualdade social. Diferente de um pobre no Canadá, que é pobre, mas tem acesso a uma boa habitação, tem acesso a uma boa escola, tem acesso a uma boa moradia, escola, moradia, saúde pública. Então, ele é pobre, mas tem pobreza com igualdade social. Então, ele não vai para a desesperança. Ele tem a esperança de que vai, obviamente, galgar patamares melhores na sociedade. Vai sair daquela condição de pobre, né? Porque ele tem a igualdade social dada pelo poder público. No nosso caso, essa desigualdade social cria um fosso tão grande com a possibilidade de você sair dessa pobreza, que lhe cria uma desesperança. Essa desesperança, sim, aí ela é o grande condutor para a droga, para a prostituição, para os homicídios, para os latrocínios. A violência é fruto desta equação. Então, nós temos que tratar as políticas públicas para dar isto ao jovem que está se perdendo na cidade de Fortaleza. Fortaleza é a cidade onde se mata mais jovens. Fortaleza é a cidade mais violenta do Brasil. Imaginar que nós aqui, ontem, por exemplo, na rua da minha mãe, em frente àquele canarinho, 2 rapazes foram mortos por um outro cidadão que vinha numa moto, porque eles foram assaltar o cidadão, e o cidadão reagiu e deu a exceção, que ele, ao reagir, matou os 2 que estavam assaltando, né? Assaltando muitas vezes porque já está no mundo da droga, no mundo do crime, no mundo do homicídio, no mundo do latrocínio, por conta dessa equação, né? Pobreza, não é o pobre, a pobreza, a desigualdade social e a desesperança. Então, hoje nós temos a insegurança, nós temos só a sensação de insegurança. Nós vivemos dentro de uma cidade insegura e violenta. E cabe a nós, gestores públicos, de criar um sistema de políticas públicas, de segurança pública, para dar novos horizontes à sociedade, tanto aos jovens como aos que já são os cidadãos, né, da cidade. Nós entendemos que muitos desses jovens são vítimas, que nos vitimam, mas nós não podemos admitir isso. Nós não podemos permitir que os vitimados nos vitimem. Nós temos que desvitimar os vitimados pelo poder público. Nós temos que dar a essas pessoas uma condição, uma formação, onde ele possa ter um lugar no espaço onde ele vive, né? De maneira digna, que ele possa ser um cidadão e que possa contribuir para o crescimento e a evolução da sociedade. Eu vou dizer ao fortalezense que eles podem acreditar nos meus propósitos, porque nós vamos tratar de dar a essas pessoas aquilo que estamos prometendo e que construímos ao longo da nossa vida pública. Este é o meu patrimônio. Nada mais além disto. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Pai, quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.